Olá pessoal, aqui com vocês, professora Érica Batista. A gente vai conversar de um tema muito gostoso, que é biossegurança. É um tema muito gostoso, mas também é um tema muito amplo. Tem diversas áreas da biossegurança que podem ser exploradas, que podem ser estudadas e que são muito relevantes para a enfermagem de uma maneira geral. Hoje a gente vai falar de alguns pontos sobre ela, alguns conceitos iniciais e depois nas próximas aulas a gente vai discutindo e aprofundando em cada um deles, tá joia? Vem comigo, fica até o final, a gente tem muita coisa para aprender junto, ok? Vamos nessa. O que seria então a biossegurança, minha gente? Biossegurança, se vocês pegarem o termo, nada mais é que segurança da vida. Segurança bio, então é segurança da vida. Em que conceito? Num conceito de vida que diz respeito aos profissionais, aos pacientes, à comunidade e ao meio ambiente de uma maneira geral. Então, vocês conseguem perceber que é realmente uma temática muito ampla para a gente conseguir explorar. Hoje nós vamos falar de biossegurança no que diz respeito às IRAs, que são as infecções relacionadas à assistência à saúde, antigamente conhecidas como infecções hospitalares. A gente conhece mais comumente as IRAs como sendo infecções hospitalares. A gente vai falar sobre os conceitos iniciais, fazer uma introdução sobre IRAs e vai falar também sobre as normas, as precauções que a gente precisa ter nos cuidados aos pacientes para poder evitar a disseminação dessas infecções de uma maneira geral. Primeiro, a gente precisa fazer uma revisão de conceitos. Para a gente entender o que é uma infecção hospitalar, a gente precisa entender o que é uma infecção inicialmente. A infecção, gente, nada mais é que uma disputa. O micro-organismo, o vírus, a bactéria, o fungo protozoário, em geral, eles não conseguem fazer suas atividades metabólicas sozinhos, eles não sabem se multiplicar, crescer, se reproduzir, montar seu alimento, se nutrir sozinhos. Ele precisa de um outro ser humano para poder fazer isso nele. E é para isso que ele conta com a gente. Ele quer invadir o corpo de uma pessoa para usar ali as suas estruturas, a sua cozinha, para se nutrir, para conseguir se multiplicar, para conseguir se reproduzir. Porém, quando ele entra no meu corpo e ele começa a se multiplicar, começa a se reproduzir, eu começo a ter danos decorrentes dessa multiplicação. Então vejam bem, nada mais é que uma disputa. O vírus entra no meu corpo pela manutenção da vida dele. Só que o crescimento daquele micro-organismo, ele vai me trazer sinais e sintomas. Ele me traz consequências que são negativas. Daí o que eu faço? Eu preciso me defender dele. E é aí que começa a confusão. É a disputa entre dois seres vivos pela manutenção da sua existência, ok? Então, a infecção, gente, é o quê? São os danos decorrentes da invasão de um micro-organismo. Ele invadiu o meu corpo e a multiplicação dele vai me trazer danos. E aí, por conta disso, eu preciso oferecer uma defesa. Eu preciso me defender dele. Eu preciso reagir de alguma maneira contra ele. Em relação à contaminação, a gente tem uma outra situação. Na contaminação, o micro-organismo ele não invadiu as minhas estruturas. Ele não está crescendo, ele não está se multiplicando. Ele não está utilizando das minhas células para conseguir crescer e se multiplicar. Na contaminação, a gente tem uma situação que ela é transitória. O maior exemplo que a gente tem disso é a contaminação das mãos. Então, o micro-organismo ele está ali de passagem. Nossa mão está suja, a tua está suja, a minha está suja também. Não é correto falar que a nossa mão está infectada. A nossa mão está contaminada, porque o micro-organismo que está ali de passagem. Assim como a gente tem um equipamento contaminado, assim como a gente tem uma superfície contaminada. Então, é uma situação transitória. Ele não invadiu o meu corpo e ele não está crescendo e se multiplicando lá dentro. Se ele não invadiu, não está crescendo, se multiplicando, eu preciso me defender dele? Não preciso. Então, na contaminação, o micro-organismo está ali, mas ele está de passagem, ele não está crescendo, ele não está se multiplicando e eu também não preciso oferecer defesa em relação a ele. Na colonização, a gente tem uma situação diferente. O micro-organismo, ele está ali e ele está utilizando das minhas estruturas para poder crescer e se multiplicar. Ele montou grupinhos, colôniazinhas ali, eles estão vivendo em harmonia, numa boa. Então, são vários micro-organismos juntinhos em colônia que estão utilizando do meu corpo para conseguir crescer, para conseguir se multiplicar, só que a gente mantém ali uma relação estável, um esquema mais tranquilo, porque ele cresce e se multiplica até determinado ponto que eu permita,
ok? Então, na colonização, existe o micro-organismo, ele está crescendo, ele está se multiplicando, mas eu não tenho a infecção necessariamente acontecendo. Portanto, eu não preciso oferecer uma defesa. Contaminação, gente, pode virar infecção? Pode sim. Se eu tenho uma mão contaminada e por um acaso eu tenho uma lesão de continuidade na minha pele, ela pode vir a ser um foco de infecção, uma porta de entrada ali para aquele micro-organismo. Colonização, pode virar infecção? Claro que sim. É só aproveitar uma oportunidade, uma baixinha na minha imunidade, ou aquele micro-organismo cresceu além do que deveria, ele saiu de algum sítio corporal meu e foi para outro. Aí a colonização, ela vira infecção. E se vira infecção, começou o peteco, começa a disputa entre os dois seres vivos pela manutenção da sua existência. Há alguns exemplos que a gente tem, os mais comuns de colonização, a gente tem, por exemplo, os pacientes que são de UTI, pacientes de longas internações, pacientes que estão em UTI. É comum vocês ouvirem que são pacientes que são colonizados, não é? Em geral, eles têm colônias, eles são colonizados por micro-organismos multiresistentes. Tanto que quando vai ter transferência de um hospital para o outro, de uma clínica para outra, tanto que quando a pessoa vai ser internações, vai ser internada em alguns estabelecimentos, às vezes é necessário que se colham uns swabs. As pessoas fazem um rastreamento dessas colonizações, procurando micro-organismos multiresistentes. Outra situação de colonização muito comum que a gente tem é o exemplo dos pacientes que são submetidos a várias sondagens de alívio. Então, essas sondagens, que são por técnica limpa, são pacientes que eles geralmente são colonizados. E eles têm infecção de trato urinário de repetição? Eles têm. Então, mais uma prova de que colonizações, elas viram sim processos infecciosos. Contaminações podem sim virar processos infecciosos. Em relação à intoxicação. Intoxicação tem diversos tipos, né? A gente sabe que tem intoxicação por medicamentos, intoxicação alimentar. Nesse caso, a gente está falando de uma intoxicação infecciosa, uma toxinfecção, que é quando a infecção, os danos, os sintomas decorrentes da invasão daquele micro-organismo não são provocados pelo micro-organismo em si, mas são provocados pelas toxinas que eles liberam. Quando que o micro-organismo libera essas toxinas? Nas atividades de dia a dia mesmo dele, então a gente fala da liberação endógena, que é quando ele está se nutrindo, quando ele está eliminando, quando ele está fazendo as atividades metabólicas dele mesmo normalmente. E a exógena tem relação com a morte desse micro-organismo. Ele libera essa toxina e provoca a infecção posteriormente. Então, é uma intoxicação infecciosa ou uma toxinfecção. É o que a gente tem mais comum de infecções que são provocadas por toxinas. A gente tem a toxina tetânica, a toxina botulínica. Então, são essas as doenças mais comuns, mais conhecidas, que são toxinfecção. A gente tem também a situação de infestação. Na infestação, o micro-organismo ele não invade o nosso corpo, mas ele está ali presente, ele está usando das nossas estruturas e de alguma maneira ele está ali nos parasitando também. O que é mais comum nesse sentido são os artrópodes. O mais conhecido que tem por aí pra gente é a pediculose. Pediculose é o que, gente? Piolho, tá? Vocês aí em casa, duvido quem não teve. Quem ficar pensando e me disser que não teve é porque foi criado com vó em apartamento, porque eu tive. Eu tive um bocado de piolho. Eu era faixa preta. Eu ia passar férias na casa das minhas primas, quando eu era pequenininha, novinha, ali com 7, 8 anos. A diversão das férias das meninas era ficar tirando piolho de mim para poder contar e dizer para minha mãe quem tinha conseguido tirar mais. Então, sempre tem alguém que vai mentir, falar aí por dentro, mas como você está me assistindo, talvez você não tenha vergonha de admitir que já teve piolho na infância. Se você trabalha com pediatria, você também teve piolho na vida adulta. Eu trabalhei com pediatria. Eu já tive piolho na vida adulta. Agora eu não tenho mais, então o pessoal aqui do estúdio pode ficar tranquilo, tá de boa. Não tenho mais piolho por agora. Tô coçando a cabeça porque todo mundo em casa tá coçando. Ele também deve estar doido para coçar aqui a cabeça também. É psicológico, a não ser o pessoal da pediatria. O pessoal da pediatria não é psicológico não, é porque vocês têm mesmo, tá? E aí, na época, minha mãe já usava o termo correto. Ela falava, você ainda vive infestada de piolho. Quando ela não falava que eu vivia comida de piolho. Não sei se vocês conhecem essa expressão. A expressão é lá do Nordeste, lá da minha família.
Mas, voltando aqui para o nosso teminha, o que é mais importante para a gente conseguir diferenciar? A gente tem que diferenciar a contaminação da colonização e da infecção. Lembrando que a infecção é quando o peteco está formado. Eu tenho um micro-organismo, ele invadiu o meu corpo, ele está usando as minhas estruturas para crescer e para se multiplicar e eu preciso me defender dele, porque ele está me trazendo prejuízos. Agora eu coloquei um quadrinho aqui para que vocês consigam responder em casa, para me dizer se vocês entenderam direitinho o conceito que a gente estava conversando. Vejam bem, olha só, na contaminação, o micro-organismo está presente, gente? Tá sim, ele está ali, ele está de passagem, mas ele está presente, né? Vamos lembrar da nossa mão, microbiota transitória que a gente tem na mão, a gente precisa pensar também nos equipamentos, superfícies. Então, na contaminação, eu tenho um micro-organismo? Tenho sim, deixa eu limpar aqui que vai ficar melhorzinho assim. Tenho um micro-organismo. Ele está usando as minhas estruturas para crescer e para se multiplicar? Não está não, ele nem invadiu o meu corpo. Eu ofereço resposta imune? De jeito nenhum, ele nem entrou, vou me defender de quê? Na colonização, gente, eu tenho micro-organismo? Tenho, o micro-organismo está lá. Ele está me parasitando? Está usando a minha cozinha para fazer a comida dele? Está usando meu quartinho para se reproduzir? Ele usa as minhas células para ele conseguir crescer, a minha estrutura toda para ele metabolizar? Usa sim, então eu tenho um parasitismo. Ofereço resposta imune para colonização? Não, não ofereço resposta imune para colonização, porque a gente está vivendo numa boa. Pessoal, tá? Em equilíbrio, tá? Gente, se o micro-organismo está presente, eu tenho transmissão? Eu tenho. Então, não é só no momento de infecção que a doença é transmitida, tá? Uma pessoa infectada transmite, uma mãozinha contaminada transmite, uma pele colonizada transmite também, tá? Porque o micro-organismo está presente. O que é diferente é a minha relação com ele. No caso da infecção, gente, eu tenho micro-organismo? Tenho. Ele está usando as minhas estruturas para crescer e para se multiplicar? Tá usando bonito. Só que esse crescimento e multiplicação dele, o que me traz? Prejuízo, me traz dano. Preciso oferecer resposta? Preciso. Aí é a infecção. Tudo isso é a infecção. Ele entrou, está crescendo, está se multiplicando, eu preciso me defender dele para evitar que eu tenha danos decorrentes dessa invasão. E como é que funciona todo esse processo infeccioso de uma maneira simplificada, resumida? Vamos lembrar, gente, que a gente está fazendo aqui um momento de atualização. Os conceitos são introdutórios. Para a gente conseguir captar, fazer a atualização, o ideal é que a gente faça de maneira resumida, de maneira direta, para poder facilitar o entendimento. Então, a minha linguagem vai ser o mais direta possível para que você entenda realmente os conceitos, para conseguir chegar lá na frente e construir o resultado e construir quais são as rotinas, quais são as técnicas, quais são as normas e estratégias a serem adotadas, beleza? Vamos falar então agora do processo de infecção. Micro-organismo tem aí para tudo quanto é lado. Aí na sua casa, no seu trabalho, no seu cantinho onde você está assistindo, aí no carro, em qualquer lugar a gente tem micro-organismo. Mas por que a gente não anda caindo aí pelas beiradas, desmaiando o tempo inteiro com infecção, doente, se arrastando? Porque a gente tem algumas estratégias de defesa do nosso corpo. Estratégias iniciais que a gente tem são as barreiras físicas, mecânicas mesmo. A gente tem pele, mucosa, a gente impede o acesso desse micro-organismo, a pele, a mucosa, a gente tem o muco, a gente tem os cílios da nossa árvore brônquica e respiratória, porque eles impedem que esses micro-organismos acessem as vias aéreas inferiores de uma maneira geral. Então, tudo que a gente tem que faz uma barreira mecânica, física, que movimenta, que expulsa, já é estratégia de defesa para a infecção. A gente também tem a nossa flora, que o nome mais bonitinho hoje da flora, que antigamente chamava flora, é a microbiota, tá? O nome mais bonitinho que a gente tem para nossa defesa de flora é a microbiota. Essa microbiota, quem que é? Imaginem para tentar facilitar, isso aí vocês já devem ter ouvido falar. É mais comum a gente falar da flora ou da microbiota intestinal e da vaginal. Como é que funciona? Eu tenho a minha microbiota, minha galera que convive numa boa, tá lá morando, guardadinha dentro do intestino da vagina. Tá numa boa, convivendo comigo, utilizando a minha cozinha, fazendo lá as suas atividades metabólicas, conseguindo se manter vivo, utilizando as minhas estruturas.
Chegou uma outra galera, um outro fungo estranhozinho querendo entrar lá, você viajou para Caldas Novas. O pessoal que é do DF com certeza conhece Caldas Novas, porque Caldas Novas é a Disney do candango. Então a galera do DF já sabe onde é Caldas Novas. Você do resto do Brasil não conhece Caldas Novas? Pode vir para Caldas Novas, que é muito bom. É aqui do lado, né? Brasília não, mas é aqui pertinho. Vai para Caldas Novas. Brasiliense vai lá para Caldas Novas, a menina vai para Caldas Novas o dia inteiro na piscininha quentinha, biquíni molhado. O que que acontece? Você faz uma alteração do ambiente daquela tua microbiota. Você vai desestabilizar o pH, altera a estrutura daquele ambiente. Você pode favorecer um crescimento de micro-organismo ali naquele local. Se tua microbiota tá de boa, ela tá lá morando nas casinhas dela, o que que ela vai fazer? Opa! O que você está querendo se crescer aqui? Aqui é minha casa. Ele vai defender o ambiente dele, não vai deixar a galera sair invadindo aquele ambiente que a gente tem. Outro exemplo que a gente tem da microbiota que a gente tem no intestino, você está tomando antibiótico, algo que é extremamente comum acontecer. Quando você vai fazer o uso de antibiótico, você está com uma sinusite. O antibiótico, ele não é seletivo o suficiente para matar o micro-organismo que está só por aqui, na via aérea superior. Ele vai matar também micro-organismo do teu trato gastrointestinal. Aí o que que acontece? Diarreia. Então, entenda que a flora, ela vai trazer, ou a microbiota, ela vai trazer um equilíbrio, porque ela mora ali na gente, ele consegue utilizar nossas estruturas direitinho e eles não nos traz prejuízos, a não ser que a gente tenha aquelas alterações de pH e por aí vai, quando a gente oferece um ambiente para o crescimento deles. Porque é só você se deixar, a pessoa se cresce, né? Se você der oportunidade, a pessoa vai crescer para cima de você. Então, a flora é uma das estratégias de defesa, ok? E a outra estratégia de defesa, a mais linda, mais maravilhosa, é a reação imunológica. A gente ficaria aqui tranquilamente falando horas e horas e horas sobre como isso vai acontecer. Mas de maneira muito resumida, o que acontece na reação imunológica? A gente tem a invasão do nosso corpo por um antígeno. Se eu falar que é antígeno, é algo diferente da nossa configuração genética. Então, é algo que o meu corpo não reconhece. Então, antígeno é um corpo estranho, é algo diferente que está entrando em mim. No caso, seria que a gente está falando aqui agora, um vírus, uma bactéria, que por aí seja. Ele entrou, tem um cortezinho ali na minha pele, entrou o micro-organismo. Na hora, eu falo, opa, isso aí não tem meus genes. Isso aí não tem minha configuração genética. Ele é um antígeno. Eu tenho que me defender dele. Começa a mandar um bocado de célula para lá. Ó, tá indo célula, tá indo sangue. O que começa a acontecer, gente? Edema, um ruborzinho, o trem tá ficando vermelho. A gente aumenta a circulação daquele local. Aumenta para quê? Para defender. Para mandar, dentre outras coisas, as células de defesa. Primeira galera que chega ali, tem os macrófagos, que eles vão começar a englobar aqueles micro-organismos. Eles meio que comem, eles fazem a fagocitose. Para que faz isso? Para diminuir a quantidade mesmo. Entrou um bocado de micro-organismo ali. Aí eu vou matando um, engolindo o outro, e eu vou evitar que eles saiam por aí se espalhando dentro do meu corpo. Então, eles querem impedir que eles saiam do local onde ele entrou, que eles saiam se difundindo mesmo, se espalhando no meu corpo, além da porta de entrada. Ao mesmo tempo, vem uma galera para tentar reconhecer quem é aquele micro-organismo. A gente não falou que a infecção é uma disputa? É uma guerra entre o meu corpo e aquele micro-organismo que entrou. Eu mando alguns soldados para o local para tentar reconhecer aquele inimigo. Se eu já sei quem é o inimigo, eu sei qual é o ponto fraco dele. Se eu sei qual é o ponto fraco dele, eu consigo utilizar a arma corretinha. Quando é um inimigo conhecido, quando é um antígeno conhecido, eu já tenho um anticorpo. O anticorpo é a arma. Então, gente, o que acontece? Se eu já tenho a arma prontinha, o antígeno entrou, o que a gente vai fazer? Matar o tal do antígeno. Isso é relevante para a gente pensar em processos de imunização. Que a imunização, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer da forma ativa, que é quando eu faço a arma, meu corpo fabrica a arma, e a forma passiva, que é quando eu recebo a arma prontinha. Então, para eu fabricar a arma, eu tenho que ter contato com agente infeccioso, eu tenho que ter uma infecção anterior. Por isso que tem um monte de infecção que a gente só pega uma vez.
né? Quando são micro-organismos que não são muito mutáveis, você pegou, nunca mais você pega. Ou se você pega, você tem uma forma mais branda. É porque você já tem memória imunológica e você fez isso por conta de uma imunização ativa, porque você fabricou a arma, você que fez o anticorpo. E também por meio das vacinas. Atenção, vacina é imunização ativa, porque o que botam em mim é o antígeno, não é a arma. Eles colocam o micro-organismo, quem faz a arma sou eu. No caso da passiva, a gente recebe o anticorpo prontinho já, quando a gente tem os soros, as imunoglobulinas que são administradas, e também por meio da amamentação. São os maiores exemplos que a gente tem. Então, vejam bem, para a gente recapitular. O antígeno entrou, ele é meu inimigo, estamos na guerra. Vamos montar alguma arma. Primeiro eu tento reconhecer o inimigo. Tenho arma pronta? Vou lá, o anticorpo, ficou por aí. Consegui matar ali no começo. Mas quando é o primeiro contato, a primeira vez que o antígeno entrou ali, eu não tenho arma pronta. Então, a gente vai ter que conhecer aquele inimigo primeiro, tentar entender qual é o ponto frágil dele, para a gente então fabricar uma arma e vir a produzir anticorpos. É por isso que, normalmente, num primeiro contato, a infecção se instala. Porque até eu conseguir produzir esse anticorpo, leva um tempo, até esses soldados conseguirem se entender direitinho, tá joia? Então, a reação imunológica é mais ou menos assim. A gente consegue ter uma memória imunológica, que é ter a arminha pronta. Quando o micro-organismo entrar, a gente vai lá e fala, opa, fica por aí. Se eu não tenho memória imunológica, eu não estou imune àquela doença ainda, provavelmente. Depende de outros fatores, mas provavelmente eu vou vir a desenvolver aquele processo infeccioso e vou ter anticorpos posteriormente. Então, esse é um dos motivos que a gente não tem infecção o tempo inteiro. Por isso que a gente não está doente o tempo inteiro. Porque o nosso corpo tem estratégias para conseguir se defendendo desses micro-organismos no dia a dia, tá? Para a infecção acontecer, a gente também precisa ainda de ter o envolvimento de alguns elementos associados. A gente precisa ter o agente, um reservatório, que é onde ele está guardadinho, o hospedeiro, que é para onde ele quer ir, a transmissão, que é como ele vai chegar de um para o outro, até que a gente tenha a instalação da infecção. E vamos mudar de slide, porque esse já está difícil da gente conseguir entender, né? Vamos mostrar aqui no slide para vocês como que funciona esses elementos que precisam estar envolvidos no processo infeccioso. Vejam bem, o agente é o micro-organismo. O agente infeccioso é a bactéria, o vírus, o fungo, o protozoário, o prion. Então, é o agente, é o quem vai causar, é o causador, é o que provoca a doença. Então, eu tenho um agente. Esse agente, ele precisa estar onde? Num reservatório. O reservatório é onde ele está guardado. Quando a gente pensar em reservatório, pensa no reservatório de água de vocês, a caixa d'água de vocês. É onde está guardado o agente. O que um cara que está lá guardadinho, lá no reservatório, o que ele quer fazer de vez em quando? Você está só dentro de sua casa, lá quietinho. Você não quer dar uma viajada? Você não quer se hospedar um tempo por aí? Então, tudo, gente, que o agentezinho quer é sair do reservatório, ele sair da caixa d'água e ir lá para o hospedeiro. Ele quer sair da caixa d'água e quer se hospedar num hotel ali por um tempo, para ele conseguir crescer e se reproduzir e se multiplicar e mais e mais e mais e mais. Como que o agente pode sair do reservatório e ir para um hospedeiro? Pelo modo de transmissão. Então, o modo de transmissão é que vai fazer com que um agente saia de lá do reservatório, chegue no hospedeiro suscetível para então a infecção acontecer. Todas as estratégias de precaução e as estratégias para prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde estão baseadas no modo de transmissão das doenças. É importantíssimo que a gente entenda, sobretudo, como as doenças são transmitidas para que a gente consiga evitar que essa transmissão, que essa disseminação aconteça. Dentre os modos de transmissão mais comuns que a gente tem, que a gente vai comentar, a gente tem as doenças que são transmitidas por sangue, fluidos e secreção. Lá na frente, quando a gente for falar de precaução, a gente vai citar isso de alguma maneira. A gente tem as doenças que são transmitidas por vetores e por veículos. Vejam aqui.
Vetor. Vetor, vocês estão vendo que tem um bichinho? O vetor, ele é um animal que ele precisa fazer parte do ciclo da doença para essa doença acontecer. Não é possível passar essa doença de reservatório direto para o hospedeiro. Não passa de gente para gente, não passa de homem para homem. Tem que ter o bichinho na história. Eu passo dengue para você? Não passo dengue para você. Você está com dengue aí, você passa para o pessoal que está lá na sala? Não passa, não tem como. Não tem como fazer isso. Você precisa de ter um vetor, que é um outro ser vivo envolvido nesse ciclo da doença. O vetor mais famosinho que a gente tem aí na atualidade é o Aedes, que transmite diversas doenças aí, que não são possíveis de serem transmitidas entre pessoas. Tem que ter um mosquitinho que precisa estar também infectado para que então chegue no hospedeiro, na outra pessoa em que ele vai crescer, que ele vai se multiplicar. Um outro modo de transmissão é a transmissão por veículo. Para vocês entenderem a diferença básica entre vetor e veículo, que isso dá uma confusão na cabeça da gente, são nomes parecidos, o veículo, ele só serve para transportar. Quando falar em veículo, pense num carro mesmo. Veículo só serve para transportar. Ele não está envolvido no ciclo da doença. Os principais veículos que a gente tem são os alimentos, a água, os medicamentos contaminados. Então, falamos de vetor e de veículo, mas para a gente falar a estratégia de precaução que precisa ser tomada para controle das infecções, a gente vai caprichar especialmente nesses outros 3 modos de transmissão. A transmissão por contato, a transmissão por gotícula e a transmissão aérea. Então, um golinho de água aqui. Voltei. Vamos lá. Quando a gente falar em doenças que são transmitidas por contato, eu preciso que vocês pensem em contato mesmo. Toque, pegar, pele de uma maneira geral. É muito comum a gente pensar em doenças que são transmitidas por contato. A gente tem as doenças que estarão na pele do paciente, estejam aparentes ou não. O paciente pode estar com uma ferida ali importante, um curativo que não está contido, com secreções contidas no dreno. É um paciente que está com uma varicela, com um herpes zoster, ou então é um paciente que está colonizado com uma bactéria multiresistente lá na UTI que você não consegue visualizar. Vejam que ele está colonizado, a infecção nem está aparente. Porém, ele tem uma capacidade de fazer a transmissão das doenças. Então, quando a gente falar em doença que é transmitida por contato, a gente vai pensar em toque no paciente, nas roupas, equipo, estruturas, móveis, superfície, roupa, tudo que o paciente tocar, ele está passando aquele micro-organismo por ali também. Então, isso é a transmissão que acontece por contato. No caso das transmissões que são por gotícula ou por via aérea, a gente está falando de doenças que são transmitidas quando eu estou falando, tossindo, espirrando ou de alguma maneira compartilhando objetos. Vejam bem, a gotícula é um micro-organismo, uma partícula. A gotícula é uma estrutura que ela é grande e pesada. Se ela é grande e pesada, eu estou falando, tossindo, espirrando, ela vai percorrer a distância de até 1 metro e ela vai se depositar. Eu preciso que ela chegue até a tua mucosa, a tua cavidade oral, nasal ou ocular de alguma maneira. Pode ser porque eu falei, tossi, espirrei diretamente em você e a gotícula já chegou lá, você não estava protegido. Ou pode ser porque você usou o mesmo copo que eu, ou porque a minha gotícula pegou ali na mesa, toquei na mesa, coloquei na boca, tossi na minha mão, a gotícula veio para minha mão. Peguei na maçaneta, aí lá vem tu, pega na maçaneta, bota a mão na boca. O que vai acontecer? A gotícula conseguiu chegar. Então, a gotícula é grande e pesada, percorre a distância de até 1 metro e ela vai se depositar. Onde? Na tua mucosa, na tua boca, no chão, em alguma superfície. O importante é fazer com que ela não chegue até aí, tá bom? Quando a gente tem uma doença que é transmitida por via aérea, ou melhor, que tem uma transmissão aérea, uma doença que é transmitida por aerossol, a gente está falando de uma doença que é transmitida pelo ar. Então, o micro-organismo, ele é pequeno e leve.
Ele é pequeno e leve, eu vou falar, tossir e espirrar, ele vai sair da minha boca e ele vai ficar suspenso enquanto houver corrente de ar. Por isso a transmissão é chamada de aérea, porque ela acontece pelo ar, partículas pequenininhas e pesadinhas, ou melhor, pequenininhas e levinhas, que quando eu falei, tossi e espirrei, elas seguem suspensas enquanto houver corrente de ar. Vai estar aqui na nossa sala, se abrir a porta, ela vai para o corredor, enquanto houver corrente para poder levar, a gente vai ter a transmissão aérea realmente. Então, nesse sentido, o que é básico a gente entender que é o tamanho dessa partícula, desse micro-organismo. A gente tem micro-organismos que são maiores que 5 micra para gotículas e menores que 5 para os aerossóis. Gotícula grandona, pesadona, lembrem-se disso, porque o que determina a estratégia que a gente vai utilizar para se proteger daquele micro-organismo é o modo de transmissão. Então, entendendo o modo de transmissão de qualquer doença, vocês conseguem imaginar quais são os equipamentos de proteção individual e quais são os cuidados, as precauções que a gente precisa ter para não se contaminar e para não fazer essa disseminação no ambiente de uma maneira geral, ok? Daqui a pouco a gente vai voltar, então, agora que a gente conhece quais são os principais conceitos e qual é o modo de transmissão das doenças que a gente tem, aí a gente vai voltar para poder conseguir falar um pouquinho sobre a biossegurança e sobre as estratégias de precaução para poder evitar a contaminação dessas doenças, tá joia? Até a próxima!